A passagem de hoje é Jeremias, capítulo 9, versículo 23, até capítulo 10, versículo 5. Vamos ler juntos. Assim diz o Senhor: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei a todo circuncidado com o incircunciso, ao Egito, e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto. Porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: Não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Amém. Com o título Glorie-se nisto, quero compartilhar a palavra nesta manhã. As pessoas gostam de se gloriar. Mesmo quando têm apenas uma coisa pequena, costumam se gloriar disto e daquilo. Mas, ao se gloriarem, também cometem muitos erros. A passagem de hoje nos ensina sobre o gloriar-se. Ela nos mostra que existem coisas das quais não devemos nos gloriar e coisas das quais devemos nos gloriar enquanto vivemos. Primeiro, ela fala daquilo de que não devemos nos gloriar. Vamos ler juntos o versículo 23. Vamos ler. Assim diz o Senhor: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Amém. Quando lemos essa palavra, talvez tenhamos a sensação de que há algo um pouco contraditório. Deus fala ao sábio. Ele lhe diz que não se glorie na sua sabedoria. Deus fala ao guerreiro. Ele lhe diz que não se glorie na sua força. E ao rico, ele diz que não se glorie nas suas riquezas. Assim Deus ordenou. Se uma pessoa sem sabedoria se gloriasse de sabedoria, isso poderia ser uma falha. Mas a Bíblia claramente diz que se trata de uma pessoa sábia. O mesmo vale para o forte, e o mesmo vale para o rico. É gloriar-se, sim, mas não é mentira. Eles estão apenas se gloriando daquilo que realmente têm e possuem. Mesmo assim, a Bíblia diz de modo absoluto: não se gloriem dessas coisas. Quando pensamos no motivo, a resposta é simples. Aquilo de que nos gloriamos parece ser nosso, parece algo que temos, algo que possuímos. Mas, na verdade, não é assim. Porque isso nunca é completamente nosso. Hoje eu o tenho, e por isso posso me gloriar. Mas nenhum de nós pode viver garantindo que amanhã isso ainda será minha posse, ainda será meu. Precisamos viver considerando com seriedade que amanhã isso pode não ser mais meu. Amanhã essa riqueza, essa sabedoria e essa força que hoje possuo podem não ser mais minhas. Uma pessoa pode se considerar sábia por saber um pouco, mas quando determinada situação chega, virá uma circunstância de limite. Um tempo de limite que a sabedoria humana simplesmente não consegue resolver. Ontem choveu muito, e houve vazamento de água no prédio principal do templo da igreja. Com a nossa sabedoria, não há absolutamente nenhum modo de impedir que a chuva caia daquele jeito. Por mais que tentemos usar a sabedoria, quando chove, só podemos receber a chuva. Por mais sábios que sejamos, não podemos fazer nada quanto à chuva. Especialmente quando chega o tempo do juízo de Deus, isso se torna ainda mais evidente. Quando chegar o último tempo,
perceberemos profundamente que, com a sabedoria humana, com essa sabedoria rasa, não podemos fazer absolutamente nada diante da situação limite. Ter um pouco de conhecimento jamais é motivo para se gloriar. A força e a riqueza são iguais. Segundo a profecia de Jeremias, em breve Deus levantaria uma grande guerra. Nessa guerra, a coragem humana e a força humana não seriam suficientes para sobreviver. Ainda que alguém fosse um guerreiro muito valente, naquele campo de batalha, acabaria se tornando como uma folha de capim que cai sem forças. Pensamos que, com riqueza, poderemos fazer qualquer coisa, e por isso nos gloriamos. Talvez alguém se glorie dizendo, eu moro em tal lugar, eu dirijo tal carro. Mas na verdade, isso também não é algo de que se deva gloriar. O mesmo vale para os milionários. Ninguém, por mais rico que seja, leva seus bens para o túmulo. Mesmo que tenha muito dinheiro, vive apenas cerca de 100 anos. Ninguém pode viver 1000 anos. Precisamos saber, como sabedoria de vida, que aquilo que possuo e aquilo que juntei com tanto esforço talvez seja usado não por mim, mas por outra pessoa. As coisas que temos não são motivo de glória. Precisamos gravar no coração e lembrar enquanto vivemos que um dia elas desaparecerão e que são apenas coisas que não permanecem para sempre. Em contraste, o versículo 24 da passagem de hoje também nos fala daquilo de que devemos nos gloriar. Vamos ler juntos o versículo 24. Vamos ler. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém. Há algo de que Deus nos manda gloriar-nos. Primeiro, é ter entendimento e conhecer a Deus. Podemos nos gloriar dizendo, eu conheço a Deus. Segundo, se chegamos a entender e saber que o Senhor Deus é aquele que pratica beneficência, justiça e juízo nesta terra, então Deus diz, gloriem-se disso. Na Bíblia, quando se fala em conhecer, na maioria das vezes, isso se refere a um conhecimento dentro de um relacionamento. Por exemplo, eu conheço Donald Trump. Conheço o Sr. Trump. Mas não tenho nenhum relacionamento pessoal com ele. Eu também não tenho grande interesse por Trump, e provavelmente Trump tem ainda menos interesse por mim. Então isso não é conhecer de verdade. Conhecer a Deus não é simplesmente saber ou não saber uma informação. É ter um relacionamento com Deus. O significado de ter um relacionamento profundo com Deus está incluído nessa palavra conhecer. Por isso, a primeira coisa da qual devemos nos gloriar é conhecer a Deus. Em outras palavras, eu tenho um relacionamento com Deus. Deus é o meu Deus, e eu sou povo de Deus. Deus é meu Pai, e eu sou filho de Deus. Devemos nos gloriar de que conhecemos esse relacionamento, de que entramos nesse relacionamento e de que vivemos dentro desse relacionamento. Que hoje seja um dia em que vocês se gloriem de conhecer a Deus e de seu relacionamento com Deus. Eu os abençoo em nome do Senhor. Às vezes, tentamos muito esconder isso. Tentamos esconder que frequentamos a igreja e tentamos esconder que temos uma função na igreja. Mas Deus diz o contrário. Ele diz, gloriem-se, gloriem-se. Gloriem-se de frequentar a igreja. Gloriem-se de ser pessoas de Deus. Gloriem-se de ser filhos de Deus. Ele está dizendo que façamos disso uma oportunidade de evangelização. Ao viverem este dia, sempre que houver oportunidade, conforme Deus trouxer almas até vocês, que vocês falem de Deus e vivam se gloriando. Eu sou uma pessoa de Deus. Que todos os santos vivam assim. Eu os abençoo em nome do Senhor. Também precisamos saber que tipo de Deus Ele é. Ele é aquele que pratica beneficência, justiça e juízo nesta terra. Deus é transcendente, mas não está separado da terra. Deus é aquele que trabalha por esta terra e por nós. Que obra Ele realiza pela terra? Ele é aquele que estende beneficência, juízo e justiça nesta terra. Aqui, não é tão importante examinar detalhadamente o que significa beneficência,
Ou qual é a diferença entre justiça e juízo? O importante aqui é isto. Deus é aquele que se importa com a terra. Deus é aquele que exerce sua influência sobre a terra. Deus é aquele que age também em nossa vida hoje, aquele que intervém em nossos negócios, em nossos locais de trabalho e em nossas famílias. Deus está conosco e deseja realizar a sua vontade. É importante lembrar e saber disso. Mesmo quando há dificuldades em nossos negócios, mesmo quando enfrentamos situações difíceis em nosso local de trabalho, é importante lembrar e compreender que Deus está intervindo aqui. Deus também está presente aqui. E Deus governa e domina também esta situação e este espaço. A palavra de Deus nos diz para vivermos nos gloriando disso. Deus é aquele que trabalha pela terra. Deus é aquele que trabalha por mim. Deus é aquele que trabalha por nossa família. Que vocês se lembrem claramente dessa obra de Deus e vivam este dia. Eu os abençoo em nome do Senhor. Talvez agora não pareça assim, mas algum dia, quando olharmos para trás, certamente chegará o dia em que testemunharemos. Deus trabalhou por este lugar onde eu estava. Deus trabalhou por esta terra, por este espaço onde meus pés estavam firmados. Que vocês sejam santos que vivem se gloriando assim. Eu os abençoo em nome do Senhor. Conhecer esse Deus e gloriar-se desse conhecimento é a verdadeira glória. Nosso gloriar-se deve ser inteiramente gloriar-se em Deus. Que hoje seja um dia em que vocês vivam se gloriando assim. Deus está aqui conosco. Deus fez isso por mim. Deus também fará isso por você. Amados santos, olhem para trás e pensem no que vocês têm se gloriado nos tempos passados. E pensem também no que vocês têm vivido para poder se gloriar. Na verdade, penso que essa segunda pergunta talvez seja ainda mais importante para nós. Do que vocês têm desejado se gloriar? Será que não temos vivido sempre pensando assim? Agora não tenho nada de que me gloriar. Mas quero me tornar alguém que se glorie disto, disto e disto. Ainda não tenho isso. Mas um dia, quando eu tiver, vou me gloriar bastante. Ainda não cheguei a essa posição. Mas um dia, quando chegar lá, vou me gloriar de verdade. A nós, que estamos cheios desses pensamentos, Deus diz assim: meus filhos, isso não é motivo de glória. Ele diz: isso é vazio como uma nuvem passageira. É apenas uma miragem que aparece por um instante e desaparece. Não se gloriem dessas coisas. Deus está falando conosco hoje. Vocês não querem se gloriar em mim? Não querem se gloriar em Deus? Não querem se gloriar no que é eterno? Em vez dessas coisas, vivam se gloriando no Deus eterno. Na verdade, gloriar-se em Deus também é a razão pela qual Ele nos criou e nos salvou. Em 1 Pedro 2:9 há uma palavra assim: eu a lerei para vocês. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Vivam se gloriando. Eu sou geração eleita. Vivam se gloriando. Eu sou sacerdócio real. Ainda que agora eu pareça sem grande valor aos olhos das pessoas, sou sacerdócio real. Sou nação santa. Sou povo pertencente a Deus. Que todos vocês se tornem santos que vivem com essa glória. Que hoje seja um dia em que vocês se gloriem na beleza e nas virtudes daquele que nos chamou e nos fez entrar na sua luz. Devemos viver nos gloriando nessas coisas que Deus nos deu. Para isso, Deus nos escolheu. Hoje, examinem o que não deve ser motivo de glória e não se gloriem dessas coisas. Não se gloriem no que está se corrompendo. Pelo contrário, que este seja um dia em que vocês revelem e se gloriem somente em nosso Deus eterno, o único de quem devemos nos gloriar. Então a nossa vida não será uma glória vazia, mas essa glória encherá a nossa vida de significado. Que hoje seja um dia em que vocês vivam se gloriando do amor de Deus diante daqueles que não conhecem a Deus. Eu os abençoo em nome do Senhor.